Você passa a vida tentando mudar, mas continua se sentindo a mesma. Você corre atrás, você lê livro, você faz curso, você busca se disciplinar, cuidar de você, você faz terapia, você entende a tua história, busca entender os teus traumas, fala sobre isso. Só que aquela sensação, ela continua ali. A sensação de você não ser suficiente, a sensação de você se sentir rejeitada, de que existe alguma coisa errada com você. Você já se sentiu assim? Durante muitos anos eu achei que esse problema era eu, que eu precisava melhorar, que eu precisava ser mais forte, mais disciplinada, mais segura. Eu achava que eu precisava desenvolver meu nível de confiança. Eu sempre precisava de mais alguma coisa. E o que eu fiz foi o que muitas mulheres fazem, que é buscar resposta, buscando me consertar. Só que existia uma pergunta que continuava me perseguindo conforme eu ia sofrendo. Por que mesmo depois de tanta busca, eu continuava me sentindo da mesma forma? Mesmo quando eu já tinha algumas conquistas, eu continuava me sentindo insegura, eu sempre continuava me cobrando, eu continuava a qualquer situação me sentindo rejeitada. Por que que eu precisava o tempo todo provar alguma coisa? E foi aí que eu percebi algo que realmente mudou tudo. O problema não era a falta de consciência. O problema era eu tentar me consertar esse tempo todo. Eu sou Juliana Loureiro, sou especialista em ajudar mulheres que estão buscando se reencontrar para viver a sua vida com mais propósito, com bem-estar e com realização. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar como você pode destravar a maneira como você se sente. Porque normalmente nós somos levadas a acreditar que o sofrimento ele vem a partir das circunstâncias. Então eu pensava, quando eu resolver isso, eu vou me sentir melhor. Quando eu tiver aquela conquista, eu vou me sentir melhor. Quando eu encontrar uma pessoa certa, eu vou me sentir melhor. Quando eu tiver conseguido ajudar determinada pessoa ou mudar determinada pessoa, eu vou me sentir melhor. Quando eu tiver um trabalho melhor, eu vou me sentir melhor. Mas o que frequentemente acontecia? As circunstâncias muitas vezes até mudavam, porque eu batalhava muito, mas a sensação continuava. Você até muda de relacionamento, mas você continua insegura, ou o relacionamento não dá certo de novo. Muda de cidade, mas não da forma como você se sente. Você conquista coisas importantes, mas você também continua sentindo que você não é suficiente. Você tem reconhecimento, mas continua sentindo que tem que estar sempre se provando a cada situação. As pessoas aparentam que gostam de você, mas você continua sentindo que elas não gostam. E essa é a primeira percepção que eu quero te trazer aqui. O problema não é a tua falta de conquista, é a forma como você se sente com você mesma, independente das conquistas. Porque não importa o quanto você tenha de conquista, a conquista nunca chega nessa ferida de se sentir insuficiente. Ela chega somente nessa superfície. E é por isso que você vive cansada. Não porque a tua vida está ruim, mas porque você está tentando resolver através da conquista algo que nasceu, na verdade, através da tua identidade. E aqui existe uma verdade que é desconfortável e que eu quero te revelar aqui hoje. Você não está tentando construir uma vida melhor, apesar de você achar que você está construindo. Você, na verdade, está tentando se livrar de uma sensação. É isso mesmo. Você está tentando se livrar de uma sensação. Não é sobre o próximo relacionamento, o próximo trabalho, a viagem. É qual a sensação que você vai conseguir ao obter isso. Durante muito tempo eu achei que eu estava tentando criar uma vida feliz, de sucesso, e eu efetivamente mudei positivamente a minha vida, mas eu estava tentando escapar dessa sensação de não ser suficiente, da sensação de ser rejeitada, da sensação de não ser inadequada, da sensação que existia dentro de mim, que existia algo errado comigo. E o que acontecia? Eu não conseguia desfrutar de nada. Eu vivia apenas sobrevivendo, fazendo e obtendo conquistas para conseguir me livrar daquela sensação que existia dentro de mim. E você talvez esteja fazendo exatamente a mesma coisa.
Nisso tudo, existe uma frase que me marcou muito profundamente, porque ela não fala necessariamente do trauma, ela fala da questão da identidade. Quando você não tem essa clareza, você fica dirigindo a sua vida através da sua dor. E muitas vezes não é essa a sua história, não é isso que você quer viver, mas isso está dirigindo a tua vida. É o significado que você deu para a tua história dentro de você, que fez te criar essa identidade. Então, esse significado que você deu internamente para a tua história é o que conduz a tua vida, porque existe uma diferença enorme entre você viver uma experiência difícil e você ter construído uma identidade a partir dela. Então, uma criança ela pode viver uma rejeição, mas ela vai concluir o quê? Que existe algo errado com ela. Ela pode não receber apoio emocional e ela vai concluir que ela não é importante. Ela pode crescer sem validação e ela vai consolidar na identidade dela que ela precisa sempre estar se provando ou que ela precisa ser útil. Você percebe? O acontecimento passa, a coisa que motivou essa rejeição, essa invalidação, ela passa, mas a identidade que vai se formando, ela permanece. E é essa identidade que continua produzindo sofrimento e essa sensação dentro de você anos depois e que de maneira invisível comanda e trava a tua vida. Você não tá, na verdade, lutando com o teu passado. Você tá lutando contra o que você passou a acreditar sobre você mesma por conta do teu passado. Porque essa é, na verdade, a grande chave que muitas vezes nós não conseguimos dar conta de olhar. Essa é uma das descobertas mais libertadoras da minha vida. Perceber que eu chamava de personalidade o que era, na verdade, um monte de adaptação que foram aprendidas para eu conseguir sobreviver. Só que se isso foi aprendido, eu também posso desaprender. E é por isso que eu quero te fazer uma pergunta agora. Eu quero te fazer refletir e eu quero que você escreva aqui nos comentários. Qual é a história que você mais acreditou sobre você mesma até hoje? Que você não é suficiente, que ninguém gosta de você, que você precisa provar o teu valor, que você precisa ser forte, que você precisa dar conta de tudo e que você precisa ter o mesmo nível de sucesso do que outras pessoas que você viveu tiveram, ou que você precisa ter a melhor trajetória profissional como a que você viu outras pessoas fazendo. Eu quero que você escreva aqui para você começar a nomear essas coisas invisíveis que ficam te rodeando. E se esse conteúdo ele tá fazendo sentido para você, eu quero te convidar a você deixar um like aqui também, porque o YouTube mostra para outras mulheres esse vídeo, mulheres que estão se sentindo como você agora e acreditando que existe algo de errado com elas, quando na verdade existe apenas uma história antiga que nunca foi questionada, que nunca foi revisada na sua essência. Agora existe um segundo ponto aqui, e talvez o ponto mais importante desse vídeo, porque quando você acaba, como eu acreditei, né, acreditando nessas histórias, você passa a viver a partir dessas histórias. Você escolhe a partir dessas histórias. Você se relaciona como se ela fosse verdadeira. Você acredita nessa realidade. Você trabalha a partir dessa realidade. Você constrói a tua vida, os teus comportamentos a partir disso. E é aí que tudo acontece silenciosamente. Você deixa de viver a partir da tua verdade e você passa a viver a partir de uma proteção. E essa proteção, ela não é quem você é, ela não é a tua identidade. A tua proteção não é a tua essência. Ela é apenas uma forma que o teu sistema encontrou para você continuar seguindo em frente. Então você passa anos da tua vida para tentar sempre estar na próxima conquista, quando na verdade o que você precisa é enxergar pelos olhos da tua ferida. Não importa o que você tenha de conquista, isso vai continuar lá. Então agora você já sabe que você não está mais falando sobre mudar de vida ou mais uma conquista. Nós estamos aqui falando sobre você mudar a relação que você tem
com você mesma. Algo que talvez você tenha lutado muito, sempre tentando se consertar, sempre tentando se tornar alguém diferente. E talvez você chamava, como eu chamava isso, de evolução, mas na verdade essa é uma busca incessante, totalmente maníaca, obsessiva, maluca, para tentar mascarar essa sensação que lá no fundo você sente de ser insuficiente. Só que é exatamente o contrário. A tua libertação e o teu destrave, eles começam quando você para de tentar se consertar e para de tentar se tornar um alguém, para de tentar se melhorar, de se cobrar tanto, de se odiar tanto pelo quem você é. Então a pergunta não é mais o que eu preciso mudar em mim. A pergunta que você precisa começar a fazer agora é o que em mim nunca teve espaço para existir por conta de eu ter acreditado nessa identidade através dessas experiências. O que ficou soterrado pela rejeição, pelo abandono, pela cobrança e que eu continuo me cobrando. A tua essência, ela não desapareceu. Ela está escondida embaixo de tudo isso e de todos os mecanismos que você precisou desenvolver para sobreviver. Então, não está a resposta em se tornar alguém nova. Está sim em você criar coragem para você ficar do lado dessa tua versão que foi, na verdade, criticada, que foi rejeitada, que foi abandonada e que você simplesmente pegou essa versão, acreditou que ela era quebrada, que ela não era boa, que ela não era capaz e começou a colocar mais pressão, mais julgamento, mais obrigação, mais disciplina em algo que você realmente acreditava que não estava certo. Então é hora, mulher, de você parar de lutar contra ela como se ela fosse a tua inimiga. É justamente aí que tudo se mantém completamente travado, porque ao invés de você atacar a verdadeira causa daquilo que te faz se sentir tão mal, que te leva a tanto sofrimento e a tantas travas na tua vida, e começar a olhar para sentar do lado dessa criança, dessa mulher que lá atrás acreditou numa história que não é verdadeira, e agir como se você fosse agora não mais a inimiga dela, mas fosse a amiga dela. É justamente aí que você vai conseguir começar a destravar todo esse processo dentro de você e parar de lutar e de perder tanta energia, de viver tanto no automático, no modo sobrevivência, porque você está travando, na verdade, uma guerra contra você mesma. Então, como é que seria você ficar ao lado de alguém que é capaz, mas que foi julgada incapaz? Como é que é para você ficar ao lado de alguém que foi rejeitada, mas que na verdade é amável? Fazer esse caminho para dissolver essa sensação é o que vai te trazer de volta para a vida, para você mesma. Porque existe uma diferença entre você viver dessa forma e você simplesmente sentir que você pode existir, que você tem valor. E foi exatamente por isso que eu criei o Oneness, que é um espaço de reconexão feminina para mulheres que passaram a vida sobrevivendo, que passaram a vida se adaptando e, na verdade, se afastando, sendo inimigas de si mesmas e que agora desejam voltar para a sua própria essência. Então, se você sente que você chegou ao momento de parar de entender apenas a tua história, de reconstruir através das conquistas, mas de querer e sim querer voltar para você, o link do Oneness está aqui na descrição desse vídeo e eu vou adorar fazer essa jornada com você. Eu sou Juliana Loureiro, esse foi mais um vídeo aqui do Viva a Vida ao Máximo, um caminho de resgate para você voltar a viver na tua essência com propósito, realização e bem-estar.